Vimos um exemplo bíblico de acompanhamento espiritual. Vimos Barnabé e como ele estava trabalhando com o apóstolo Paulo e trabalhando também com João Marcos. Agora, o que eu gostaria é de compartilhar uma ilustração bíblica do que é acompanhamento espiritual. Dizem que uma imagem vale mais que 1000 palavras. E acho que temos uma imagem perfeita do que é o acompanhamento espiritual, precisamente exemplificado pelo nosso Senhor Jesus. Quando vamos para o capítulo 24 do Evangelho de Lucas, há 2 discípulos que estavam caminhando de Jerusalém para Emaús. Era a distância que se podia percorrer no sábado. Esses 2 discípulos, um deles chamado Cleofas e o outro anônimo, porque não sabíamos seu nome, estavam discutindo entre si sobre tudo o que havia acontecido nos dias anteriores em Jerusalém. Eles estavam falando sobre a morte de Jesus, aquele em quem eles tinham colocado tantas esperanças e tantos sonhos. Existem alguns princípios espirituais que podemos extrair desta ilustração de Lucas, capítulo 24. Primeiro, vemos que Jesus é quem toma a iniciativa de se aproximar deles. Adoro o começo dessa passagem. Diz que Jesus veio até eles e caminhou com eles. A ênfase aqui é que Jesus é quem toma a iniciativa e se aproxima dos discípulos. O segundo princípio espiritual que vejo aqui é que Jesus escolhe acompanhá-los. É uma boa ilustração do que é mentoria quando você acompanha alguém em sua jornada. Nesse caso, é uma jornada física, mas ao mesmo tempo, veremos que se torna uma jornada espiritual. O terceiro princípio espiritual que posso ver nessa passagem é que Jesus os acompanha em sua realidade. E sua realidade era uma realidade bastante desesperada. Ela nos diz que eles estavam perturbados, que estavam desanimados, que suas mentes estavam literalmente tão confusas por todas as emoções que experimentaram, que não foram capazes de reconhecer Jesus. Eles estavam em um estado de frustração, em um estado de desilusão. Todas as esperanças que haviam colocado em Jesus no advento do reino desapareceram repentinamente. Sim, certamente algumas notícias foram ouvidas sobre a ressurreição, mas foi tudo muito confuso. Mas o princípio que quero ressaltar novamente é que Jesus os acompanha onde estão. Os acompanha no desânimo, os acompanha na frustração, os acompanha no desespero. Outro princípio espiritual que posso ver nessa passagem é que Jesus torna a palavra de Deus relevante em suas vidas. O texto nos diz que, começando com os profetas e a lei, ele estava explicando a eles como era necessário que o Messias sofresse, e sofresse nas mãos dos gentios. Jesus toma as Escrituras e as torna realidade, as torna relevantes, as torna vivas na situação em que estão vivendo e experimentando. Ele faz, por assim dizer, uma conexão perfeita entre a vida e as Escrituras. Finalmente, como podemos ver, o que é produzido é a transformação. Quando eles chegam a Emaús, convidam Jesus para partir o pão com eles, para que ele possa cear com eles. E na hora do partir do pão, nos é dito que eles o reconheceram, e ele desapareceu de seus olhos. Mas a transformação foi produzida porque imediatamente depois, eles voltaram para anunciar as boas novas da ressurreição de Jesus. Assim, o caminho para Emaús é uma boa ilustração do que é o acompanhamento espiritual. Jesus toma a iniciativa. Jesus se aproxima das pessoas e caminha com elas. Jesus caminha com eles em sua realidade, onde eles estão. Não onde Ele quer que eles estejam, mas onde eles estão. Jesus toma a palavra e a torna relevante para a sua vida e sua situação. E finalmente há a transformação que traz consigo a missão: voltar e anunciar Jesus ressurreto. Eu acho fenomenal que o Evangelho de Lucas, de alguma forma, termina com essa descrição e ilustração muito clara e poderosa do que é acompanhamento espiritual.